E como esperado pelo governo, a Câmara aprovou em segundo turno a PEC dos benefícios e abriu espaço para a criação e o reajuste de auxílios sociais às vésperas da eleição. Confira agora na reportagem do Bruno Pinheiro. Apesar de muita reclamação da oposição após a sessão ter sido suspensa por falhas no sistema de internet, a Câmara retomou a discussão da PEC dos benefícios. O presidente da Casa, Arthur Lira, autorizou o registro da presença virtual dos deputados, o que garantiu ao governo um quórum suficiente para barrar mudanças e aprovar o texto em segundo turno. Um resultado de 469 votos a favor e 17 contra e 2 abstenções. Lira fez questão de ressaltar que os problemas registrados na terça-feira ainda serão investigados. A quem interessa eu não sei. A minha discussão com a oposição era manter presencial, mantendo o painel, respeitando aqueles deputados que vieram para cá e se deslocaram porque houve interferência externa na votação da Câmara dos Deputados. Os deputados rejeitaram 2 destaques, emendas que podem alterar o texto no segundo turno. O primeiro destaque rejeitado apontava justamente o estado de emergência e foi proposto pelo PT. O outro rejeitado foi proposto pelo PSOL a fim de retirar o pagamento de 5 mensalidades do valor extra do Auxílio Brasil. A PEC abre caminho para uma série de benefícios, ampliação do auxílio de R$400 para R$600 mensais e ainda a chegada de mais 1.600.000 novas famílias no auxílio. A criação de um voucher de R$1.000 para caminhoneiros autônomos, auxílio gás de R$120 na compra do botijão e a compensação aos estados para garantir o transporte gratuito de idosos e benefícios para os taxistas. O custo estimado das medidas, que inclui ainda repasses para a compra de alimentos e subsídios ao etanol, supera os R$41 bilhões e fora do teto de gastos. O Partido Novo foi o único que votou contra a proposta. O deputado Tiago Mitron, líder da legenda, chamou a PEC de aberração. Eu não gostaria que fosse assim, gostaria que estivéssemos acompanhados aqui da maior parte dos partidos, mas infelizmente o Partido Novo será novamente o único partido que dormirá com a consciência tranquila essa noite, votando não a essa PEC eleitoral, PEC kamikaze, chame como for. Mas a PEC que vai colocar pá de cal no teto de gastos, que vai colocar pá de cal na responsabilidade fiscal desse país, rumo a um caminho de populismo sem volta. Para o deputado Giovanni, vice-líder do governo, o comportamento da oposição é que foi sim eleitoreiro. Por que não votaram não lá no quadro? Não aos caminhoneiros, não aos taxistas. Por que não votaram não à população que vai receber um valor maior no Auxílio Brasil? Porque não são coerentes e estão votando de forma eleitoreira. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o texto não afeta as contas públicas. É diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras, que faziam um total de 65 bilhões. Portanto, não há furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade, ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato e essas situações a gente vai acompanhando, como vai ser o desenrolar de todas essas matérias que o Congresso Nacional tem votado para reduzir preço da energia, reduzir preço de combustíveis. Já com a aprovação e a promulgação ainda nesta semana da PEC dos benefícios, o governo quer iniciar os pagamentos ainda no mês de agosto. Muito bem, para comentar as notícias conosco nesta quinta-feira, eu vou chamar o Miguel Daúde. Muito bom dia, Daúde. Nós sabíamos aí que no final das contas isso ia acabar acontecendo, a oposição ficou numa verdadeira sinuca de bico, que a gente fala, né? Como votar contra os benefícios, tentou barrar o processo, sabe do potencial de fato eleitoral dessa medida, né? Vai ajudar mesmo a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, mas não tinha como votar contra. Fica agora, Daúde, a expectativa, será que esse precedente aí pode abrir de fato aí novas emergências colocadas num futuro não tão distante, aí numa outra eleição, num período eleitoral? Bom dia, Daúde.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Não acredito nisso. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, em que a inflação, né, está campeando no mundo todo. Nós vimos ontem a inflação nos Estados Unidos. Nós estamos com uma desestruturação na cadeia de oferta e demanda no mundo. E isso, o Brasil, como é um país vulnerável em relação aos mecanismos, né, de proteção social, na geração de emprego, investimento, o Brasil fica muito vulnerável a ponto de nós termos hoje quase a metade da nossa população com alguma insegurança alimentar. Por mais que queiram dizer que é eleitoreira, que isso pode beneficiar, né, a campanha ou não, eu prefiro, eu acho que a maioria das pessoas de bom senso, de coerência, que olham para o povo brasileiro com o coração, eu prefiro que essa PEC, né, aprovada, seja lá qual o nome, ela tem uma finalidade que é ajudar, né, parte dos brasileiros que precisam. Nesse momento, mas vai beneficiar o presidente Jair Bolsonaro? Não sei se vai beneficiar. É relativo. O benefício vai começar a ser pago agosto, setembro. Outubro tem eleição. Então, eu prefiro que esse benefício chegue ao trabalhador, chegue às pessoas que precisem, independente dessa discussão, né, se é eleitoreira, se é um golpe, que se fura o teto de gasto, de onde vem o dinheiro. Não, nesse momento, infelizmente, não dá para discutir, por mais razão, né, que as pessoas tenham nessa discussão. Eu acho que o importante é atender essa população, Marcelo.